Será que quanto mais liberdade a gente tem para ser quem a gente é, menos a gente sabe quem a gente é? As pessoas vivem mergulhadas num teatro de aparências. Isso talvez você já saiba. Estilos, narrativas, posturas, slogans, inclusive filosóficos, tudo cuidadosamente polido para parecer profundo, mas a gente sabe que é só raso mesmo. Quando você pergunta quem eu sou realmente, a resposta para quem para alguma pessoa, não necessariamente para você, mas quem você é realmente, a resposta sempre parece ser uma performance, algo meio fingido. O Voltaire, um filósofo do século XVIII, me vem à mente quando eu penso nessa questão. Segundo Voltaire, o mundo, claro, está cheio de dogmas, só que agora a gente veste roupas novas para colocar esses mesmos dogmas. Hoje a gente vai descobrir por que a personalidade moderna está sendo construída sobre aparências. E a gente vai ver como é que o Voltaire pode ajudar a gente a refletir sobre essa questão. Meu nome é Vitor Lima, eu sou seu professor de filosofia de hoje e de sempre, e isto não é filosofia. Esse vídeo faz parte de uma sequência de vídeos de aquecimento para o nosso Clube do Livro 2026. Lá nós vamos fornecer a nossa temática, que é a solidão no mundo contemporâneo, e como os filósofos, cientistas e escritores podem nos ajudar a resolvê-la. Mas se você já decidiu que você quer entrar antes de todo mundo, se inscreve aqui no link de super interessados, na nossa lista VIP, está na descrição do vídeo e no primeiro comentário fixado. Lá você vai receber informações antes de todo mundo e também você vai receber um descontão, certo? Então vamos lá, meus amigos. Deixa eu apresentar o Voltaire e o contexto do Voltaire. O Voltaire nasce no coração do que a gente chama de Antigo Regime, que é um mundo de corte, um mundo de salões, um mundo de rituais, um mundo de etiquetas, de intrigas e de uma série de teatralidades. A vida inteira foi um enfrentamento direto contra o poder das aparências, certo? Que poder das aparências era esse? O poder da corte, o poder da igreja, o poder das academias, o poder do moralismo, o poder da superstição, inclusive o poder da própria filosofia. Ele se torna, nesse sentido, um filósofo ícone do iluminismo. Ele não sistematiza uma teoria propriamente dita, o Voltaire, mas ele é conhecido por ser o grande desmascarador de ilusões. Voltaire é o filósofo que luta contra tudo o que é artificial. E o que era artificial? Uma autoridade sem base na razão, dogmas sem fundamento, moral sem humanidade, reputação sem mérito, sistemas filosóficos que são mais fantasia que verdade. Esse é o Voltaire. Se alguém capaz de nos ajudar a reconstruir a personalidade em meio ao excesso de imagem, é ele, e é por isso que eu pensei nele. Eu estou vendo aqui minhas anotações, por isso que eu estou nesse formato de aula, olhando para cá e conversando com você. De modo que, fazendo uma introdução ao problema central que eu quero abordar aqui, eu diria o seguinte: a gente vive num mundo em que a aparência vira identidade, certo? Isso vários diagnosticadores do mundo moderno já falaram, falando do poder das mídias de massa, do poder agora da internet. Só que, paradoxalmente, quanto mais a gente cria máscara, menos a gente sabe o que está por trás dela. Na verdade, não é paradoxal, né? O problema, então, é diagnosticado hoje, mas ele não é novo. O Voltaire já via isso no século XVIII. As pessoas preferiam parecer virtuosas a serem virtuosas. E a gente quiser remontar isso a Roma, isso também pode ser remontado. Não basta parecer honesta, é preciso. Não basta ser honesta, é preciso parecer honesta. O parecer é mais importante aqui nesse ditado da Roma antiga, quando se referia à mulher do César. Então, a gente está pensando numa sociedade que fabrica ilusões, que fabrica dogmas, sem os quais ninguém consegue viver. Porque é mais confortável seguir um modelo do que construir um próprio eu, certo? Então a questão é, como construir uma personalidade num mundo obcecado por aparências? Esse é o grande problema aqui que a gente vai situar. Então vamos inaugurar aqui um capítulo 1, só para a gente falar sobre a liberdade como molde da personalidade. Então, o Voltaire define liberdade de maneira um tanto quanto radical. Veja você. Liberdade não é querer,
liberdade é poder agir por conta própria. A liberdade, portanto, não está na vontade, está na capacidade de ação. Se a vontade, né, se a ação acontece, ou é possível de acontecer, então você é livre. Se você não pode agir, mesmo querendo, você não é livre. Com base nisso, sem a ação própria, não há personalidade. Vejamos aqui. Se você vive repetindo tendências, modas, opiniões prontas, você não está agindo. Você só está reagindo. O seu eu, a sua personalidade, vira consequência da atmosfera, do ambiente, vira um eco das expectativas alheias. Essa é a questão. O mundo moderno oferece muita vontade, mas pouca ação. Ou seja, as pessoas são estimuladas a terem 1000 desejos, mas quase nenhuma ação consistente. Eu outro dia conheci uma pessoa que frequentou um curso comigo, que falou o seguinte: olha, o curso era de 10 dias. As primeiras aulas eu gostei porque tinha uma certa novidade, cada aula trazia uma certa novidade. A partir da sexta ali e tal, não tinha mais novidade. O professor pedia só que a gente fizesse os exercícios, né? Então eu descobri que eu tinha sede por conhecimento. E aí, quando não tinha mais conhecimento, eu não me interessei mais por fazer. Eu não falei nada para não gerar intriga, mas é interessante perceber o que essa pessoa estava entendendo por conhecimento. Para ela, conhecimento é igual a novidade e não a aprofundamento. Porque a partir do sexto dia, não tinha mais novidade, mas ela não tinha dominado ainda o que era para ser feito. E ela só dominaria o que era para ser feito se ela praticasse, e praticasse, e praticasse, e praticasse. E essa prática, muitas vezes, leva ao tédio, porque ela é repetitiva, mas ela é necessária para aprofundar ou, de fato, absorver o conhecimento. Só que ela está confundindo conhecimento com novidade. Por quê? Porque ela quer, antes de tudo, dar vazão aos seus desejos, às suas vontades. Ela não quer agir, ela só quer querer, percebe? E aí o Voltaire antecipa isso quando ele diz que o bem-estar social exige que o homem se julgue livre, mesmo que a sua vontade não seja. A gente pode determinar o modo como vai agir, ou se não vai agir. Muitas vezes, as nossas vontades, os nossos desejos são muito mais influenciados socialmente, psicologicamente, por fatores que a gente não domina, muitas vezes. Então, dizer assim, olha, eu sou livre porque eu só faço o que eu quero. Você nem sabe de onde é que os seus quereres vieram, entende? Por exemplo, você está diante de uma vitrine com 50 sabores de sorvete. Você é livre para agir se você pega ou se você não pega um sorvete. Mas para querer sorvete de chocolate em detrimento de morango, por exemplo, para preferir o chocolate ao morango, você não escolheu, você só está dando vazão a um desejo. E você nem sabe de onde vem. Pode ser uma questão biológica, pode ser uma questão cultural. Você é livre quando você age. As suas vontades você nem sabe se você controla. Então o drama de hoje é o oposto. A gente se julga livre quanto mais a gente tem desejo, não quanto a gente age. E a questão é que os desejos são alimentados mediaticamente, socialmente, e a gente nem sabe de onde é que eles vêm. Com base nisso, no capítulo 2, eu queria falar, à luz do Voltaire, numa espécie de hedonismo como força dessa personalidade mais autêntica. O Voltaire era um hedonista, mas ele não era um hedonista no sentido vulgar da palavra, mas ele era um hedonista no sentido iluminista. Construir uma vida boa, uma vida alegre, uma vida humana, uma vida racional, esse era o objetivo hedonista de Voltaire. A vida boa, a vida alegre, a vida humana, a vida racional. E por que isso importa para a construção de personalidade? Porque ninguém é autêntico, veja, ninguém é autêntico sofrendo por status. Status é meio que um sofrimento voluntário, é uma espécie de escravidão emocional. Voltaire zombava da moral cristã.
que pregavam uma espécie de ascetismo, uma educação do corpo para a elevação da alma. Ele ensinava as pessoas, essa moral cristã, a parecerem virtuosas à custa de mutilar o próprio corpo e o próprio desejo. Hoje, nós mutilamos a nossa personalidade para parecer inteligentes, profundos, produtivos, admirados, certo? A gente obedece uma performance externa e não ouve os nossos próprios sentimentos e sensações. Para onde eles estão apontando? Independentemente das expectativas que colocam sobre mim ou sobre como eu devo me comportar no mundo atual. Olhar para as sensações é ser hedonista, no sentido iluminista. É dar vazão à alegria do seu próprio corpo, sem imposições. Além disso, Voltaire diz: o prazer honesto dá norte para quem nós podemos ser. Ele tem um texto chamado O Mundano. O Mundano. E aí ele celebra a vida concreta, o riso, o corpo, o gosto, o luxo, contra toda aparência mais puritana, mais reservada. O que ele está dizendo é algo simples. Se o mundo exige máscara, o prazer revela quem você é sem elas. Quando você se permite sentir prazer, no momento em que você se permite senti-lo, você retira todas as suas máscaras, porque você não consegue se conter. É por isso que o prazer é um elemento revelador de quem você é. O hedonismo voltairiano, ao contrário de uma espécie de narcisismo atual, é uma ética da vida concreta. Não é uma autopromoção. Não é postar no Instagram que você está viajando. É, enquanto você estiver viajando, você estiver lá, dando vazão às suas alegrias ali, e não querendo mostrar isso para alguém para corresponder a alguma expectativa que não é a sua. Perfeito? Então, para mudar de tópico, ainda avançando a questão, irei para um capítulo 3, em que eu vou intitular Ceticismo, a arte de furar as aparências. O ceticismo de Voltaire é uma espécie de arma filosófica. Então, o Voltaire detestava sistemas fechados, doutrinas rígidas, especialmente o que ele chamava de romances filosóficos. São sistemas tão perfeitos, que eles são coerentes internamente, mas isso é partilhado por qualquer boa ficção, que é coerente internamente, mas externamente não faz o menor sentido. Então, Voltaire era esse cara. E aí a gente pode dizer que a gente vive hoje em vários romances ideológicos, para pegar emprestado o termo romances filosóficos. Você precisa ser a melhor versão de si mesmo. Você precisa ter o mindset correto. Você precisa ter energia boa, porque energia boa atrai coisa boa. Você precisa fazer a sua marca pessoal, porque você é uma empresa. Nossa, tem tanto slogan que diz o que você deve fazer. Ser isso, ser aquilo, com base nisso, com base naquilo. Geralmente com uma espécie de produtividade tóxica, porque você sempre precisa ser produtivo, independentemente se a atividade a qual você se destina, se dedica, visa uma produtividade ou não, percebe? Essas ideias todas têm o mesmo problema que Voltaire denunciava. Elas não explicam o mundo. Elas explicam como esse mundo no qual nós vivemos funciona. Mas o mundo de possibilidades humano é deixado de lado, em prol de um mundo específico que funciona sob uma lógica específica, uma lógica de produtividade e demanda. Que, ainda que ninguém esteja te chamando para produzir, você se impõe a autoprodução, a autoeficiência a todo momento. O ceticismo do Voltaire contra essas grandes narrativas, esses romances filosóficos ou ideológicos, é uma ferramenta para a construção da própria personalidade. Para o Voltaire, o filósofo é aquele que duvida das aparências, inclusive das aparências que ele próprio produz. Então, a personalidade começa quando você se pergunta: isso é realmente meu ou é moda? Essa opinião é minha ou eu estou só repetindo o que meu grupo gostaria que eu repetisse?
esse estilo é meu ou eu estou querendo só performar um personagem para ser socialmente aceito? São 3 perguntas muito boas para você decidir se você está tendo uma personalidade desenvolvida a partir de si ou correspondendo a uma expectativa de fora. O ceticismo em Voltaire não destrói a identidade. Ele limpa o terreno para que essa identidade seja de fato construída. Voltaire também é conhecido, e aqui eu quero inaugurar um capítulo 4, pelo ataque às seitas. Crítica moderna ao sectarismo, que a gente pode muito entender hoje como sendo uma possível crítica, né, voltairiana a bolhas identitárias, por exemplo. Voltaire diz que onde há dogma, há máscara, e onde há seita, há uma espécie de espírito de conflito, espírito de guerra, espírito belicoso. Na internet tem os famosos domínios dos fãs, os fandoms, né? As ideologias políticas, as tribos políticas, os movimentos de lifestyle, os grupos de opinião. Todos falam de liberdade, mas o fato é que se você não tiver conformidade absoluta com o que o comitê central do grupo fala, você simplesmente não está dentro, você está fora. A personalidade some quando divergir do seu grupo vira um perigo. Se você não tem a oportunidade ou a possibilidade de divergir do seu grupo, então você é absorvido por ele. O Voltaire defendia que a tolerância era uma condição da vida social, da vida intelectual. Sem tolerância, ninguém ousa ser diferente, certo? E sem diferença, ninguém ousa ser si mesmo. O mundo moderno cria aparências, né, homogêneas e chama isso de autenticidade. Você é autêntico quando você pertence a um grupo, quando você se veste com as mesmas roupas, fala os mesmos jargões, seu corpo se comporta da mesma maneira e você não tem individualidade alguma. Só que isso não é autenticidade, isso é só mais uma nova superstição. Certo? E, à la Voltaire, a gente poderia dizer que um antídoto contra a personalidade de fachada é o que ele chamava de, lá no Cândido, no seu livro famoso, Cândido ou o Otimismo, chamar de cultivar o próprio jardim. Capítulo 5. No final do Cândido, Voltaire quebra toda a ilusão metafísica. Não existe o melhor dos mundos possíveis, que é um ataque ao filósofo Leibniz. Não existe plano oculto, não existe justificativa divina e filosófica. E ele termina com uma frase que se tornou símbolo iluminista. É preciso cultivar o nosso jardim. É preciso cultivar o nosso jardim. Se a gente quiser traduzir, a gente poderia dizer que é preciso construir a si mesmo em uma pequena escala, em vez de numa vitrine social. O jardim fica dentro de casa e não fora de casa. E aí construir personalidade, é claro que é um trabalho artesanal. Artesanal. É feito de escolhas pequenas, ações livres, prazeres mais honestos do que correspondentes a uma expectativa alheia, duvidar das coisas com método e ter, de fato, tolerância pela diferença, porque sem diferença você não pode ser diferente. Só que nada disso costuma aparecer no Instagram. Nada disso vira selo social. Mas é assim que a personalidade nasce. É assim que a personalidade nasce. E se a gente quiser fechar a reflexão, sem conclusão, a gente pode dizer que construir personalidade num mundo de aparência não é uma batalha contra a sociedade. É uma batalha contra a tentação de só ser o que a sociedade recompensa que você seja. Essa é a questão. O Voltaire não ensina a rejeitar a sociedade, mas a não confundir a sociedade com verdade. Essa é a questão. A não tomar a máscara pelo rosto, a não tomar o sistema pelo real, a não tomar esse prestígio por quem você é realmente. E aí aquela pergunta que também está presente naquela música do Capital Inicial. O que você faz quando ninguém te vê fazendo? O que resta de você quando todo mundo para de olhar?
Essa é a grande questão para construir uma personalidade mais profunda e menos aparente. Não se esqueça, você é o que pensa, e como sempre, fique com Sócrates, e hoje também com Voltaire.